Nunca imaginei que, aos 67 anos, o meu coração pudesse se perder novamente e que isso aconteceria com alguém que deveria ser apenas parte da minha família. Jamais pensei que, no fim da minha vida, eu me veria diante de sentimentos que me confundiriam, me assustariam e, ao mesmo tempo, me fariam sentir mais vivo do que jamais imaginei ser possível. Meu nome é Álvaro. Sempre fui um homem de princípios, daqueles que acredita que a palavra vale mais que ouro. Trabalhador, disciplinado, honesto. Passei a vida inteira garantindo que minha filha, Marina, tivesse oportunidades que eu nunca tive. Estudo, segurança, amor. Trabalhei na fábrica, depois como motorista de ônibus e quando me aposentei, achei que finalmente poderia descansar, mas o destino tinha outros planos. Era um domingo ensolarado, daqueles que trazem lembranças da infância de minha filha correndo pelo quintal, rindo sem preocupações. Minha esposa Teresa estava na cozinha, ajeitando a mesa com o perfeccionismo de sempre. O cheiro do frango assado e do pão fresco preenchia a casa, misturado ao aroma doce do bolo de aniversário. Tudo parecia normal, até que Marina chegou com ele, Daniel. Lembro até hoje a forma como entrou hesitante, tirando os óculos com cuidado, os cabelos levemente bagunçados, o olhar sério, mas gentil, tentando medir cada passo. Havia um nervosismo discreto que combinava com um sorriso tímido e sincero. "Pai, esse é Daniel", disse Marina, radiante, segurando minha mão e depois o braço dele. Ele estendeu a mão com educação, firme, mas com um leve tremor de nervosismo. "Muito prazer, seu Álvaro", disse ele, olhando nos olhos com uma sinceridade que me surpreendeu. Apertei sua mão. Era firme, mas havia algo mais. Uma atenção, uma presença que eu não esperava. E naquele instante, senti algo desconhecido mexer dentro de mim. Uma mistura de curiosidade, respeito e uma estranha sensação de calor no peito. Sentamo-nos na sala com o barulho suave do ventilador e o cheiro de bolo no ar. Daniel começou a conversar sobre sua infância, sobre os desafios que enfrentou sem um pai presente, sobre o seu trabalho e seus sonhos de abrir um pequeno negócio. Escutava-o atentamente, mas, ao mesmo tempo, em cada palavra, parecia buscar aprovação. Não apenas da minha filha, mas de mim. Havia algo em sua forma de falar, na maneira como inclinava a cabeça e gesticulava com cuidado, que despertou memórias esquecidas. Lembrei-me de mim mesmo aos 20 anos, quando acreditava que tudo era possível, quando cada sonho parecia tangível. Enquanto conversávamos, pude perceber pequenos detalhes. O jeito que ele ajeitava a manga da camisa quando nervoso, como franzia o senho quando pensava, a sinceridade em cada palavra. E, aos poucos, fui percebendo que esperar suas visitas se tornaria um prazer silencioso para mim, algo que eu não entendia, mas que não queria resistir. Naquela tarde, entre risadas contidas e histórias do passado, percebi que ele não era apenas o namorado da minha filha. Havia algo mais profundo na presença dele, algo que me fazia sentir protegido, reconhecido e estranho. Quando ele se levantou para ir embora, me ofereceu um sorriso que iluminou a sala inteira, acompanhado de um "até breve, seu Álvaro". Naquele instante, senti um aperto no peito que não soube decifrar. Era confusão, ansiedade, uma sensação que não sentia há décadas. Fechei a porta e fiquei parado na sala, respirando lentamente, tentando organizar os pensamentos. Cada canto da casa parecia carregado de memórias. Fotos da filha bebê, o relógio antigo da sala, o sofá surrado em que tantas conversas aconteceram. E ali, entre esses objetos familiares, uma certeza silenciosa surgiu. Minha vida estava prestes a mudar, mas eu não sabia como. Com o tempo, Daniel passou a frequentar nossa casa com mais frequência. No início, eu dizia a mim mesmo que era apenas pelo amor que ele sentia por minha filha. Mas logo percebi que nossos momentos juntos eram diferentes.
algo maior, silencioso, que eu ainda não conseguia nomear. Assistíamos aos jogos de futebol juntos. Ele trazia cervejas, eu preparava petiscos, conversávamos sobre o passado, sobre jogadores que eu acompanhava na juventude, sobre músicas antigas. Ríamos de velhas piadas, comentávamos lances absurdos e, por alguns momentos, sentia que a solidão que carregava há meses diminuía. Uma tarde chuvosa, ficamos sozinhos na sala. Marina tinha saído para encontrar uma amiga e o barulho da chuva batendo na janela criava um clima quase íntimo. Sentados lado a lado no sofá antigo, em silêncio, senti o calor da presença dele. "Sabe, seu Álvaro", começou Daniel, olhando para as mãos entrelaçadas sobre o joelho, "eu nunca tive um pai presente, mas o senhor, de certa forma, tem sido como um pai para mim." Aquelas palavras me atravessaram. Não havia julgamento, apenas sinceridade. Um aperto no peito me fez engolir a saliva. "Daniel, eu tentei falar, mas a voz falhou." Ele sorriu, quase tímido, e continuou. "Eu não digo isso para confundir ninguém. Só queria que soubesse." Não pude responder nada. Apenas coloquei minha mão sobre a dele, um gesto simples de conforto, e senti uma estranha mistura de calor e inquietação. Aquela proximidade era pura, mas ao mesmo tempo perturbadora. Com o tempo, esses momentos se tornaram frequentes. Daniel se sentava ao meu lado no sofá, me ajudava a cozinhar, ouvíamos música juntos e, às vezes, apenas ficávamos em silêncio. A cada gesto, a cada palavra, algo dentro de mim se mexia. Eu percebia o cuidado dele em cada detalhe. Ajeitar meu casaco, pegar a água que eu esquecia de beber, lembrar-se do meu remédio. E mesmo sabendo que esses sentimentos eram complicados, eu não conseguia me afastar. A presença dele me trazia uma alegria que há muito eu não sentia. Uma sensação de pertencimento, de ser visto e valorizado. Mas também havia medo. Medo do que sentia, medo do julgamento da sociedade, medo de perder minha filha se algo fosse mal interpretado. Às vezes eu me pegava evitando olhar para ele diretamente ou desviando a atenção, tentando esconder a verdade que estava crescendo em meu peito. Uma noite, enquanto ajudávamos a lavar a louça, ele riu de uma das minhas histórias da juventude. E, naquele momento, meu peito se apertou. Senti uma mistura de saudade do passado, de solidão e de algo que eu ainda não conseguia nomear. Amor, talvez, mas um amor que me assustava. Quando Teresa entrou na cozinha, seus olhos me percorreram com uma curiosidade silenciosa. Ela não disse nada, mas eu senti o julgamento pairando no ar. Senti culpa. Um nó se formou na garganta. Mas Daniel, percebendo minha atenção, apenas tocou meu ombro discretamente e sorriu, como se dissesse: "Tá tudo bem." A tensão entre o que eu sentia e o que eu devia sentir aumentava cada dia. Eu lutava contra meus próprios sentimentos, mas ao mesmo tempo esperava ansioso pelos momentos em que ele vinha, pelas conversas que tínhamos, pelo simples toque da sua mão quando me ajudava a pegar algo do armário. Em silêncio, comecei a perceber que não se tratava apenas de amizade ou carinho. Era algo mais profundo, silencioso, mais intenso. Um afeto que transformava a cada visita em uma mistura de prazer e medo, alegria e culpa. E assim, lentamente, a presença dele começou a preencher a lacuna que a separação de Teresa deixara. Um calor que eu não queria admitir, mas que precisava sentir. Um sentimento que crescia a cada dia. Silencioso, constante, impossível de ignorar. A guerra silenciosa dentro de mim não demorou a se tornar visível. Teresa percebia cada olhar perdido, cada suspiro profundo, cada sorriso contido que surgia quando Daniel estava por perto. No início, neguei para mim mesmo. "É apenas amizade", repetia,
tentando convencer meu coração e minha mente. Mas não era apenas amizade. Eu sentia algo mais. Algo que me confundia e me aterrorizava ao mesmo tempo. Uma tarde, durante o jantar, Teresa quebrou o silêncio de forma abrupta. Álvaro, você anda estranho. Não sei o que está acontecendo, mas cuidado para não destruir o que resta da nossa família. Aquelas palavras me atingiram como uma bufetada. O silêncio da sala era quase sufocante. Minha filha olhava para nós, confusa, tentando entender o clima pesado que surgia de repente. Tentei disfarçar, murmurei algo sobre cansaço, mas nada parecia suficiente. Meses depois, Teresa tomou uma decisão que me despedaçou. Ela me deixou. Não posso mais viver com você assim. Preciso de espaço. Preciso de paz. Minha filha tentou argumentar, tentou me consolar, mas também se afastou. Pai, eu não sei se entendo tudo, mas parece que você mudou. Suas palavras cortavam como facas, mesmo que ditas com doçura. De repente, minha vida virou um vazio silencioso. O apartamento, antes cheio de risos, aromas de comida e fotos de momentos felizes, tornou-se apenas um espaço frio e silencioso. Cada canto parecia ecoar a ausência da minha família. O relógio da sala marcava as horas como um remoritório cruel do tempo que passava e das perdas que eu havia sofrido. As manhãs eram as piores. Levantava, olhava para a cadeira vazia à mesa e sentia um peso no peito. Um aperto que nem mesmo os anos de trabalho duro haviam causado. A solidão se tornou minha companhia constante. Um espectro que me seguia por cada cômodo da casa. Foi nesse vazio, nesse silêncio quase insuportável, que Daniel reapareceu. Não com palavras vazias, não com perguntas ou julgamentos, mas com cuidado e presença. Bateu na porta certa noite, trazendo uma sacola com alimentos, pão fresco, frutas, leite. Vim ver como o senhor está, disse ele com um sorriso tímido, mas firme. Não sabia se sorria ou chorava. Abri a porta e, antes mesmo de conseguir falar, senti um abraço forte. Não havia palavras. Apenas o calor humano que eu tanto precisava. Chorei ali, sem vergonha, sem constrangimento. Um velho homem desmoronando diante de um gesto de bondade inesperado. E Daniel não se afastou. Ficou ali, segurando minhas mãos, ouvindo meu silêncio, sentando-se ao meu lado na sala enquanto a chuva caía lá fora. O barulho das gotas na janela parecia ecoar a dor que sentíamos, mas também a presença que nos unia naquele momento. Ele não tentou explicar ou justificar nada. Apenas ficou ali. Como sempre, Daniel mostrava que sua presença não era apenas conforto físico, mas emocional. Cada palavra, cada gesto, cada olhar carregava cuidado, atenção e um carinho que me deixou sem fôlego. Percebi naquele instante que não estava mais sozinho e que mesmo em meio à perda e à solidão, havia alguém que via em mim mais do que um homem velho e abandonado. Alguém que via valor, dignidade e até, talvez, amor. A solidão não havia acabado, mas algo dentro de mim começava a se reconstruir. Um fio de esperança surgia, silencioso, como a luz que atravessa as frestas de uma janela fechada. E eu sabia, naquele instante, que minha vida não seria mais a mesma, que Daniel não era apenas um genro, mas uma presença capaz de me resgatar do vazio que ameaçava me engolir. À medida que minha proximidade com Daniel aumentava, o mundo ao meu redor parecia se fechar contra mim. Os vizinhos começaram a olhar com estranheza quando nos viam juntos. Cochichos percorriam os corredores. O que será que está acontecendo com aquele velho? Vergonha da família, esse homem. No início tentei ignorar. Disse a mim mesmo que eram apenas fofocas, que não deveriam importar. Mas a culpa começou a crescer, silenciosa, corroendo minhas noites. Cada vez que cruzava o olhar de alguém que julgava,
Sentia o peso de cada palavra não dita. Meus irmãos perceberam a mudança. Vieram me visitar, mas não encontraram um homem de família satisfeito. Encontraram alguém diferente, alguém que sorria demais quando Daniel estava por perto, alguém que parecia distante da realidade que eles conheciam. "Álvaro, o que está acontecendo com você?" perguntou meu irmão mais velho, a voz carregada de reprovação. "Nada, apenas estou cansado." Menti, tentando esconder o turbilhão de sentimentos que me consumia. Dentro de mim, porém, a culpa crescia a cada gesto de carinho trocado com Daniel. Um toque na mão, um sorriso cúmplice, uma conversa que durava horas. Era difícil aceitar que eu sentia algo que não era apropriado, segundo os padrões da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, havia algo que me impedia de me afastar. Daniel não me julgava, não exigia explicações, não criava expectativas. Ele apenas estava ali, com paciência, cuidado e carinho. Cada gesto dele me lembrava de que ainda era capaz de sentir, de ser cuidado, de ser valorizado. Um dia, enquanto reorganizávamos a sala juntos, ele tocou meu ombro de maneira quase imperceptível e disse: "Não precisa se culpar, seu Álvaro. O que sente é humano." Aquelas palavras penetraram fundo. Fechar os olhos e sentir a presença dele ao meu lado trouxe uma mistura de conforto e medo. Medo de continuar, medo de ser julgado, mas também conforto, por finalmente sentir que não estava sozinho. As noites se tornaram mais difíceis. Ao deitar, lembrava-me dos olhares críticos, das palavras duras da família, do silêncio pesado que pairava sobre mim. Mas, na manhã seguinte, lá estava Daniel, trazendo café, perguntando sobre minha noite, fazendo pequenas gentilezas que me derretiam por dentro. O conflito interno era intenso. Eu sentia culpa, medo e vergonha, mas também sentia carinho, afeição e até, talvez, amor. Era uma batalha silenciosa, diária entre o que eu acreditava ser certo e o que meu coração realmente desejava. E então percebi algo. O julgamento dos outros nunca poderia determinar o valor do que eu sentia. O que importava era a verdade dentro de mim. E a verdade era clara em cada gesto, cada sorriso cúmplice, cada toque silencioso de Daniel. Apesar do preconceito, da culpa e da solidão que ainda insistiam em me assombrar, comecei a aceitar que a presença dele não era apenas conforto, mas luz. Luz que iluminava um caminho difícil, mas que me mostrava que ainda havia esperança, ainda havia afeto, ainda havia vida no coração de um homem que se julgava velho demais para sentir. E então percebi algo. O julgamento dos outros nunca poderia determinar o valor do que eu sentia. O que importava era a verdade. E a verdade estava clara em cada gesto, em cada sorriso, em cada toque silencioso de Daniel. Como se não bastasse lidar com o preconceito e a culpa que consumiam minha mente, os problemas financeiros chegaram como um tsunami silencioso, mas devastador. A aposentadoria mal cobria as contas. Cada mês parecia trazer uma nova surpresa desagradável. Boletos atrasados, cobranças indevidas, aumento de preços, juros que pareciam multiplicar-se sozinhos. O telefone tocava incessantemente com notificações do banco. Cada ligação era um lembrete cruel da minha fragilidade. Lembro-me de uma noite em particular. Estava sozinho no apartamento. A chuva caía, pesada lá fora, batendo nas janelas como se quisesse amplificar a minha dor. Espalhei os boletos na mesa da sala, o cheiro amargo do café esquecido, misturado ao papel envelhecido. Sentei no chão no meio da papelada e chorei. Um homem de 77 anos, acostumado a ser forte, desmoronando diante das contas que não podia pagar. Acabou, Álvaro. Pensei em voz baixa. Perdi tudo. Foi neste instante que a porta se abriu. Daniel estava lá, com uma sacola em mãos, seu olhar firme, mas cheio de ternura. Eu trouxe algumas coisas para ajudar seu Álvaro, disse, entrando sem esperar convite.
Vi que o senhor está sozinho, pensei em vir. Não consegui responder. Ele se aproximou, sentou-se ao meu lado, pegou minha mão com delicadeza e disse: "Não se preocupe, vamos passar por isso juntos." Aquelas palavras eram simples, mas carregadas de força. E naquele momento, percebi que não estava mais sozinho. O desespero ainda existia, mas havia alguém disposto a enfrentá-lo comigo. Daniel não apenas me ajudou com pequenas compras. Ele passou dias reorganizando minhas contas, conversando com o banco, negociando prazos. Cada gesto seu era carregado de paciência e cuidado, mas também de respeito. Ele nunca me fez sentir incapaz, nunca tratou minha vulnerabilidade como fraqueza. Pelo contrário, me devolveu dignidade em meio à crise. Certa noite, enquanto reorganizávamos os papéis, sentei-me e olhei para ele. O rosto iluminado apenas pela luz fraca do abajur, os olhos atentos, os gestos calmos. E pensei, como alguém tão jovem consegue ser tão sábio, tão forte e ainda assim tão carinhoso comigo? Entre planilhas e números, pequenas risadas surgiam. Uma piada antiga sobre a fábrica onde trabalhei fez Daniel rir de um jeito que me arrancou um sorriso genuíno depois de semanas. Foi o primeiro sorriso verdadeiro em muito tempo. E então percebi, o que ele fazia por mim não era apenas ajuda financeira. Era presença, afeto, cuidado. Cada gesto silencioso falava mais alto que qualquer palavra. Ele me dizia sem dizer: "Você não está sozinho. Eu estou aqui." A tensão diminuía lentamente, substituída por uma mistura de gratidão, admiração e algo mais profundo. Algo que eu ainda não podia nomear completamente, mas que crescia a cada dia. Mesmo nos momentos de maior desespero, quando a vida parecia me esmagar, eu tinha alguém que me olhava com atenção, que enxergava minha dor e me estendia a mão. E isso me deu forças para continuar. O velho homem que eu era, cansado, solitário e derrotado, começou a se reconstruir. Não sozinho, mas com Daniel ao meu lado. E foi nesse apoio silencioso, mas constante, que percebi: a verdadeira riqueza não estava nas contas pagas ou no dinheiro no banco, mas na presença de alguém que se importa, que não julga e que oferece carinho sem esperar nada em troca. E naquele momento, uma certeza surgiu dentro de mim. Não importa quão profunda seja a escuridão, enquanto houver alguém disposto a caminhar ao seu lado, sempre haverá esperança. Com os dias de desespero lentamente ficando para trás, uma nova rotina começou a surgir. Não era mais apenas sobre sobreviver ou pagar contas, era sobre se sentir-se vivo novamente. E, surpreendentemente, essa sensação vinha junto de Daniel. Ele se tornou não apenas um apoio, mas um companheiro silencioso. A presença dele preencheu os vazios que a ausência da minha família havia deixado. Cada manhã, eu acordava com o som de suas palavras simples, lembrando-me de pequenos cuidados. "Seu Álvaro, não esqueça de tomar o remédio. Vamos tomar um café juntos antes de você começar o dia?" Era algo tão simples, mas profundamente confortante. Cada gesto, cada sorriso, cada comentário casual carregavam uma gentileza que me derretia por dentro e me fazia perceber que a vida ainda tinha beleza para ser vivida. Começamos a redescobrir pequenas alegrias. Íamos à feira, escolhendo frutas, legumes e pães frescos, como dois amigos que aprendiam a compartilhar o dia a dia sem pressa. Daniel sempre lembrava das minhas preferências, dos pequenos detalhes que pareciam insignificantes, mas que revelavam o cuidado genuíno que ele tinha por mim. Certa tarde, enquanto cozinhávamos juntos, ele riu de uma das minhas piadas antigas sobre a fábrica. Foi uma risada genuína, e eu percebi que havia tempo que não ria assim. Meu coração se aqueceu de uma forma que me fez sentir jovem novamente, mesmo com a idade avançada e os anos de dificuldades. E não eram apenas as risadas. Havia momentos silenciosos, mas carregados de significado. Sentados na varanda, olhando para o pôr do sol, ele segurava minha mão por um instante mais longo do que o necessário e naquele toque eu sentia segurança, a compreensão e a presença que há muito tempo haviam desaparecido da minha vida.
Minha filha, aos poucos, começou a perceber essa mudança. No começo, ela olhava com desconfiança, talvez até medo de perder o amor e respeito que tinha pelo pai. Mas aos poucos, viu que Daniel não era apenas um genro, ele era alguém que havia me resgatado, que me ajudava a reconectar com a vida, que me fazia sorrir e sentir esperança novamente. Certa noite, depois de um dia especialmente longo, fiquei sentado no sofá, exausto. Daniel se aproximou, sentou ao meu lado e colocou a mão no meu ombro. "Sabe, seu Álvaro, a vida ainda tem muito para oferecer", disse ele com uma suavidade que parecia tocar minha alma. Naquele instante percebi que não era apenas a ajuda dele que me importava. Era a forma como ele me fazia sentir importante, cuidado e amado. Um homem que, apesar de jovem, sabia como transformar pequenos momentos em memórias que eu guardaria para sempre. As pequenas vitórias começaram a se acumular. Consegui renegociar dívidas, organizei minha rotina diária, reencontrei prazer em coisas simples como ler, caminhar e até cozinhar sozinho. Mas cada passo desse caminho era iluminado pela presença de Daniel, que estava ali, silencioso, paciente, constante. E foi nesse processo de reconstrução que compreendi uma verdade profunda. A vida não é apenas sobre resistir às dificuldades, mas sobre se permitir sentir, se abrir para o carinho e aceitar que alguém pode realmente querer caminhar ao seu lado sem condições, sem julgamentos. O velho homem cansado que eu era começou a se transformar, não em alguém novo, mas em alguém mais completo. E enquanto olhava para Daniel, percebi que, de alguma forma, o amor que eu sentia por ele, embora confuso e inesperado, também era um lembrete de que, mesmo nas horas mais sombrias, a vida ainda podia florescer, mesmo para aqueles que acreditavam que já tinham perdido tudo. Hoje, sentado no banco da praça onde costumava levar minha filha para brincar, sinto a brisa suave tocar meu rosto e ouvir o canto distante dos pássaros. Tudo parece igual, mas dentro de mim, algo mudou para sempre. As árvores continuam as mesmas, o vento sopra com a mesma calma, mas meu coração agora carrega memórias, aprendizado e, sobretudo, gratidão. Gratidão por ter descoberto que a vida ainda tinha surpresas, mesmo quando eu acreditava que tudo estava perdido. Enquanto observo o movimento das crianças correndo, lembro-me da Marina pequena, de seu riso fácil, de seus abraços apertados. Lembro-me de Teresa, das discussões silenciosas e das partidas que me deixaram sozinho. Lembro-me da dor da solidão, do peso da culpa e do julgamento silencioso de todos ao redor. Mas também lembro de Daniel. Lembro de cada gesto de cuidado, de cada palavra de encorajamento e de cada risada compartilhada nas tardes chuvosas e nos dias ensolarados. Lembro do toque firme, mas gentil de sua mão quando me ajudava, do olhar atento, que dizia sem palavras: "Você não está sozinho." A vida me ensinou, de forma dura e surpreendente, que o amor não tem idade, não tem forma definida. Ele pode nascer nos lugares mais improváveis, nos momentos mais inesperados e ainda assim ser real, puro e transformador. Enquanto relembro, sinto uma mistura de emoções, alegria, saudade, surpresa e até uma ponta de medo que outrora me impedia de viver plenamente. Mas agora, cada memória carrega também uma lição. Aprendi que a verdadeira força não está apenas em resistir, mas em se permitir sentir, se abrir para o carinho e aceitar que alguém pode realmente querer caminhar ao seu lado sem condições, sem julgamentos. O tempo não apaga memórias, mas nos dá a chance de reconstruí-las com novos significados. Cada ruga no meu rosto, cada fio de cabelo branco, cada lembrança dolorosa ou alegre se tornou parte da minha história. Uma história que, mesmo inesperada, me trouxe até aqui, mais vivo, mais humano e mais capaz de amar do que jamais imaginei. Enquanto o sol se põe, tingindo o céu de laranja e rosa, seguro a mão de Daniel, silencioso, e sinto que finalmente compreendi. A vida é um presente que se revela nos gestos simples, no cuidado, no afeto e na coragem de amar, mesmo quando tudo parece perdido.
E assim deixo a praça com o coração leve, a mente em paz e a certeza de que, mesmo aos 67 anos, ainda posso sentir o coração pulsar forte, cheio de vida, esperança e amor. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário contando o que achou e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Cada inscrição e comentário ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdo incrível para você.